Tô de volta com mais umas questõezinhas para vocês. Bora embora. Deixa eu desenrolar aqui a parada. Opa, pronto, vamos embora. Ó, terceira questão. Vou fragmentar aqui em 3 videozinhos porque eu faço as 3 separadas, as 3 alternativas, tá? Mas todas elas falando a mesma coisa, pedindo para que a gente encontre aí o valor de x dentro do primeiro intervalo. Tá massa? Dentro do primeiro intervalo, da primeira volta. Desse intervalo aqui, de 0 até 2π, ou seja, de 0 graus até 360. Falou? Tranquilo? Então vamos embora à primeira brincadeira. Tangente ao quadrado de x menos 1 igual a zero. Tangente ao quadrado de x menos 1 igual a zero. Vamos isolar a tangente, né? Pega a tangentezinha aqui, ó, que coisa linda. Tangente ao quadrado de x, bonitinho, vai ser igual a menos 1, passei para depois da igualdade, mais 1. Tranquilo? Então, o que é que eu vou pedir? Tangente está elevado ao quadrado, vou converter isso aqui em uma raiz, gente. Tangente de x vai ser igual, não esqueçam, mais ou menos a raiz quadrada de 1. Tem que colocar o mais ou menos, viu? Senão a coisa buga, beleza? Então, mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, eu vou ter aqui uma tangente, certo? De x igual a 1. E eu tenho que encontrar os ângulos que resultam na tangente de x igual a menos 1. Tá certo? Beleza? Então, para e pensa comigo. Se eu encontrar dois ângulos que tenham um valor para x, cujo qual a sua tangente corresponde a 1, vamos lembrar, naquela tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. Há algum desses ângulos que tem a tangente correspondente a 1? Tem, isso mesmo, o ângulo de 45 graus. Então, se o ângulo de 45 graus está no primeiro quadrante, a tangente é uma tangente positiva 1, então também vou ter um ângulo no terceiro quadrante. Lembram que eu falei para vocês em algumas aulas? Tangente, se eu for analisar pelos quadrantes, sempre as tangentes positivas pertencem ao primeiro e ao terceiro quadrante. Tá? Eu esqueci de colocar o menos 1 aqui, ó, perdão. E sempre as tangentes negativas correspondem aos quadrantes pares, ou seja, segundo e quarto quadrante. Então, ó, observando, deixa eu trazer meu círculo trigonométrico aqui para a gente poder discutir. Ó, observando o nosso círculo trigonométrico, trabalhando com tangente, certo? Então, imaginem que a tangente está nessa linhazinha aqui cinza, ó. Isso aqui seria a linha da tangente, tá certo? Acima da bolinha vermelha positivo, abaixo negativo. Se acima da bolinha vermelha está positivo, então eu vou encontrar os ângulos do primeiro quadrante que tem a tangente positiva. E eu vou encontrar os ângulos do terceiro quadrante que tem a tangente positiva. Como vocês já me falaram, vou colocar em graus aqui, tá? Depois eu converto para radianos. Como vocês já me falaram, a tangente com o resultado positivo, mais 1, implica dizer que eu tenho um ângulo no primeiro quadrante, que aí no caso não é o ângulo de 30 graus, porque a tangente dele é raiz de 3 sobre 3, mas é o ângulo de 45, que é a raiz dele, que a tangente dele corresponde a 1. Beleza? Tranquilo? Então, 45 graus. 45 graus. O outro ângulo, se eu variar aqui 45 graus, gente, então eu vou variar aqui também, ó. Chego a 180. Quando eu chegar a 180, eu vou variar 45 graus também. Ó, tangente correspondente a 1. 180 mais 45, 225. Então, quem tem tangente equivalente a 1 positivo, 45 e 225. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só registrar aqui para a gente já não perder a semente, né? Ó, então aqui eu vou ter os nossos dois ângulos, ó, 45 graus, certo? 45 graus e 225. 225. Certo? Beleza? Vamos analisar agora quem tem a tangente menos 1. Então também vai ser fácil. Vamos voltar para o nosso círculo trigonométrico. Vem cá. Aí eu vou perceber o seguinte, ó. Tangente de 45, eu encontrei correspondente a 1, não é isso? No primeiro quadrante. E encontrei correspondente a 1 no terceiro quadrante. Se é negativo, tem que estar aqui abaixo. Então ele vai refletir para o terceiro para o segundo e para o quarto. Não é isso? Então, se aqui eu variei 45, eu venho para aqui de novo, ó.
180 graus. Quando eu cheguei para o terceiro quadrante, eu tive que somar, mas eu vou voltar para o segundo, então vou ter que subtrair. E subtrair quantos graus? Justamente o ângulo do primeiro quadrante, 45 graus. Então, 180, de 180 eu tiro 45. Se eu tirar 45 de 180, eu vou encontrar 135. Ó, tangente de menos 1, que é a tangente do ângulo, ó, ele vai responder aqui, ó. Tá certo? Vai responder justamente nessa posição aqui, ó, nesse eixo daqui de baixo. Tá massa? Entendido? Ó, se eu fiz com 180 graus e eu diminuí 45, para encontrar no quarto quadrante eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com a volta completa, 360 graus. Tá vendo? 360 graus a tangente é zero, mas aí eu tenho que voltar 45 graus. Quando eu volto 45 graus, 360 menos 45, 315, tangente correspondente a menos 1. Tranquilo? Entendido a ideia? Então, os dois ângulos que eu tenho, com a tangente correspondente a menos 1, eu tenho os ângulos de 135 graus, 315 graus. Tranquilo? Vamos voltar lá para resistar. Ó, aqui eu vou ter o ângulo de 135 graus, que vai ter a tangente correspondente a menos 1, 135 graus, e 315 graus. Beleza? Tranquilo? Gente, é só agora vocês converterem esses respectivos ângulos em π radiano e colocar no conjunto solução. Tá massa? Entendido? Eu vou fazer o seguinte, tá? Se vocês lembram, a gente faz essa substituição. Vou representar apenas um deles, depois os demais eu busco na tabelinha para a gente não perder muito tempo, tá bom? O vídeo não ficar muito longo. Olha só, 45 graus, se eu for buscar o valor dele em radiano, 45 π sobre 180. Não é isso? 45 π sobre 180. Beleza? Tranquilo? De boa? Então aqui é só a gente chegar e simplificar. Vou simplificar por quanto? 45 mesmo. Porque eu sei aqui que 45 dividido para 45 vai dar 1. Aí eu sobro apenas com π. Certo? Sobre 180 dividido por 45, 4. π sobre 4. Tá bom? Então o conjunto de solução aqui será π sobre 4, que corresponde ao ângulo de 45 graus. Tá certo? 45 graus. Eu tenho aqui o ângulo de 135 graus na tangente de menos 1. Pega pela ordem, né? A ordem crescente. 135. Mas aí eu não vou fazer essas observações não, tá? Essas conversões que vocês já podem fazer as conversões aí tranquilamente. Eu vou apenas buscar aqui, já que o ângulo está mais fácil, né? Eu tenho que buscar o de 135, 135, perdão. Deixa eu ver aqui, 135. Mas quando eu converter em radianos, ele fica com 3π sobre 4. Beleza? Então, 3π sobre 4. Vamos lá, colocar aqui 3π sobre 4. 3π sobre 4. Que é o valor em radianos de 135 graus. 225 graus. 225 graus. Vamos sair aqui. 225 graus. Tá aqui. 225 graus. Tá? 225 em radianos corresponde a 5π sobre 4. Tá? Fazendo aquela mesma regrazinha da simplificação. Tá massa? 5π sobre 4. Ok? Beleza? Facinho, facinho. E por fim, a gente tem 315, que também convertendo em radianos, também fazendo a conversão, 315, olha aqui, 315 graus, convertendo para radiano, fazendo aquela regrinha, vamos chegar a 7/4 de π. Beleza? 7/4 de π. Ou 7π sobre 4, tanto faz. Tranquilo, gente? Então, esses aqui são os 4 ângulos em graus, em radiano, mas a solução está em radiano, dentro de uma volta, que apresentam a tangente correspondente a 1 e a tangente correspondente a menos 1. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo aqui mostrando como se faz essa letra B. Bye, bye!